Oiê, fala meu povo, como vocês estão? Hoje eu vou contar pra vocês como é que funciona um pouquinho as vozes da minha cabeça. Tava lendo um livro e no livro a personagem principal descrevia que ela odiava café. Por quê? Porque ela tinha que preparar café preto, né, pro marido dela toda manhã. E ela já não suporta mais esse marido. Então ela não suporta mais sentir o cheiro de café, ela sente ânsia ao sentir o cheiro de café. Enquanto eu lia isso, eu pensava, meu Deus do céu, como alguém odeia café? Não, 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 Cristina, vem aqui que eu vou te ensinar a gostar de café. Você vai tomar do meu café. Daí você vai gostar de café. Indignada com a personagem do livro do Toma Café. Aí parei de ler o livro, porque eu fiquei pensando, mas por que que eu gosto de café? E aí eu descobri que eu não sou tão diferente assim da Cristina, que é a personagem do livro. Eu amo café porque a minha experiência de tomar café sempre teve a ver com afeto. Só que um afeto positivo. Fui rebobinando a fita da minha vida e a primeira vez que eu tomei café, as primeiras vezes que eu tomei café, foi na casa da minha avó. A minha avó morava bem pertinho de casa, na frente da minha casa especificamente. Então a gente sempre tava por lá, tanto eu quanto minhas primas, tias, enfim, a casa da minha avó sempre foi um QG do encontro familiar, assim. E a minha avó, ela esquentava água numa leiteira, fervia a água numa leiteira, assim, colocava aquelas colheronas de pó de café preto, outras colheronas de açúcar, tudo junto nessa água, fervia tudo isso aí, depois coava naquele coador de pano, né, pra garrafa de café. E a gente passava a tarde ali conversando, brincando, enfim. Era um momento muito gostoso. A gente estava sempre acompanhado dessa garrafa de café, desse cheirinho de café, desse gostinho de café. Então a minha primeira experiência foi muito positiva. Já um pouco mais pra frente disso, eu passei a tomar café com os meus pais também dentro de casa. Eu não gostava tanto do café dali de casa, porque meu pai é diabético, então eles faziam café sem açúcar, um café fortão, assim, sem açúcar, e eles adoçavam com adoçante. Mas aí também eu passei a entender um pouco mais sobre açúcar, querer tirar isso um pouco da minha vida e tal. Eu falei, não, vou fazer igual eles aqui, parece mais saudável. E às vezes que a gente tomava café também, era sempre isso, um café da tarde, rodeado ali de um bolinho, de uma conversa, de um momento familiar. Eu não era essa pessoa que tomava café todo dia. E aí, até esse momento da minha vida, o café tinha essa função afetuosa. Era sobre estar em família, era sobre pertencer, era sobre comunhão, afetos positivos. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, o que faz você gostar de uma coisa? Até aquele momento eu não gostava de café. Eu gostava das companhias, eu gostava daqueles momentos, eu gostava de sentir o afeto por trás daquele líquido precioso, e não necessariamente dele. E a Cristina, que é a personagem do livro, ela odeia café porque ela odeia o marido dela. Ou pelo menos odeia a obrigação de ter que fazer esse café todo dia para esse marido, né? E aí, como sempre, eu não consegui guardar essas vozes somente para minha cabeça. E vim trazer essa reflexão para vocês. Depois desse momento em que eu tomava café de vez em quando, ali com os meus pais em casa, o café foi promovido na minha vida na faculdade. Eu passei a tomar todos os dias daí pra ficar acordada, pra aguentar mais tempo estudando ou pra me manter mais atenta nas aulas. Eu me lembro que em um determinado momento da faculdade eu até comprei uma garrafinha assim de meio litro, bem pequenininha, pra levar na minha mochila e tomar durante o dia lá. E daí o café, que tinha esse lugar de comunhão, de afeto, passou a ser funcional ali, passou a ser um lugar de me manter acordada, me manter atenta, me manter alerta. E isso durou até eu entrar no meu primeiro emprego, que foi numa escola. E escola é isso, né? Tem aqueles momentinhos do intervalo para as crianças, que os professores vão para a sala dos professores. Eu não era professora, mas eu trabalhava ali, né, pertinho da sala dos professores. E aí, no momento de intervalo deles, eu ia lá também, tomar um café com eles. Virou de novo esse momento de compartilhar e tal, enquanto tá conversando com os amigos ali.
nesse momento da minha vida, o café teve as 2 funções, a função de afeto e a função de me manter atenta, de me manter acordada. Nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava nessa escola, eu entrei num desafio que eu não lembro direito qual era, mas eu sei que eu não podia usar nem açúcar nem adoçante. Não sei por quê. E aí, no café, né? E aí eu fiquei, caralho, não vou conseguir, né? Porque café puro, pra mim, era muito ruim o gosto. E aí eu comecei a passar o café com canela, passei a colocar uma colherzinha de óleo de coco e bater, falavam que era bom, e de fato melhorava muito o gosto, mas ainda assim era muito forte o gosto do café. Até que um ser iluminado, não sei quem foi, gostaria de saber, de lembrar, mas me deu uma aulinha sobre cafés. Dizendo que esse café que eu tomei a vida inteira, tanto da minha avó, quanto da minha mãe, quanto da escola, era um café tradicional. Era um café feito das sobras do café que de fato era bom. Eram grãos quebrados, danificados, que tinham que ser mais torrados e depois moídos, né? Pra que ficasse suportável de tomar, enfim. Não era um café bom dentro da hierarquia dos cafés, né? Eu nem sabia que isso existia. E aí abriu-se o mundo dos cafés gourmets pra mim. Eu comprei um pacote, comecei a fazer, e durante muito tempo da minha vida eu fazia café gourmet, que é esse intermediário aí entre o tradicional e o especial. É um café que você já compra moído também, mas a qualidade dele é melhor mesmo. E aí, dependendo da forma como você prepara, ele fica bem gostosinho. Já para quem não conhece, o café gourmet ou especial, ele já vira o chafé, né? O famoso chafé. Ele já tem uma coloração mais amarronzadinha, assim, não tem aquela coloração pretona. E aí é isso, por muito tempo eu fiquei tomando café gourmet até que comecei a namorar uma pessoa que também gostava de café. A gente começou a sair todo final de semana para explorar cafeterias. Desse momento, assim, sabe? Juntas. E aí, a gente começou a tomar um café especial preparado por pessoas que sabem fazer café especial, que são baristas, né? E a gente, tipo, se apaixonou por esse mundo. E aí eu comecei principalmente a estudar mais, a ver vídeos. Comprei meu primeiro moedor, café em grão, daí passei a testar receitas, passei a entender um pouco mais. E aí eu entrei num processo de investigação, de entender os processos, assim, o que cada processo, desde da escolha do grão de café, se é uma torra média, se é uma torra clara, se é uma torra escura, a moagem do café, para que método que eu vou fazer. Eu comecei a investigar cada processo desse fazer café para entender o que agradava mais o meu paladar. E até hoje eu tô nessa, assim, eu não sou uma expert em fazer café, mas cada dia que passa eu entendo um pouquinho mais e quero, ainda assim, esse ano é uma meta fazer o curso de barista. E aí o café, que antes era esse momento de comunhão, afetuoso, com as pessoas que eu amo, depois ele foi para uma coisa mais funcional, de me manter acordada, de me manter alerta. E chega nesse terceiro ponto, que é um lugar de autocuidados. Por que eu falo autocuidado? Porque eu não gostava de café antes. Eu gostava do açúcar, eu gostava do doce, eu gostava do momento, né? Porque quando eu me vi sem poder adoçar o meu café, eu não queria mais tomar. Até eu chegar em receitas que eu acho gostoso, que passam bem pelo meu paladar, foi um processo de estudo muito legal, sabe? De aprender muita coisa. E hoje eu tenho pelo menos meia hora do meu dia para acordar numa boa, botar minha aguinha para ferver do filtro, pesar os grãos de café, moer esse grão de café, esquentar a água do meu café na minha chaleira bico de ganso e passar esse café em cima da minha balança para acertar a proporção correta do café que faz mais sentido para mim. Então, assim, isso tudo leva um tempo. Extraio isso, às vezes, geralmente uma xícara, 300 ml, no máximo 400. Isso tudo para uma xícara de café. Que muitas pessoas que não conhecem, que não entendem muito do preparo, vai chamar de chafé. Meu café é marronzinho, claro.
E me faz muito bem, assim, é uma das coisas que me ajuda a lidar com a minha ansiedade. Sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa. E hoje, para tomar um café, eu preciso desse processo todo. E aí ele tem esse lugar de autocuidado, de respeitar processos e tal, mas também tem a função de me deixar acordada. Eu não gosto de começar meu dia sem tomar café. E o dia que eu fico sem tomar café, me dá uma dorzinha de cabeça. Eu sei que também existe uma dependência química aí nesse processo. Por que eu tô dizendo isso tudo pra vocês? Se vocês já me conhecem suficientemente bem, vocês sabem que eu não tô mais falando de café. Tô falando de mudanças, eu tô falando de como que às vezes a gente começa de uma forma, uma coisa, e depois de um tempo essa coisa para de fazer sentido, por conta de algumas outras circunstâncias. Eu quero ir um pouco mais além, porque assim, às vezes eu vou na minha mãe, e a minha mãe continua fazendo o café dela do mesmo jeitinho, bem fartão, pretão, carvãozão, com adoçante. E aí eu vou lá agora e ela fala assim: ai, fiz café, mas você não gosta, né, mais do meu café. Eu explico pra ela que assim, mãe, de fato o meu paladar tá acostumado com outra coisa. Mas eu sempre vou amar seu café. Eu vou tomar o seu café. E eu tomo mesmo, e eu tomo ainda sem açúcar, sem adoçante, aquele carvãozão lá. Eu tomo porque ainda é sobre sentar na mesa, comer um pão caseiro, comer um bolinho, conversar com ela, conversar com meu pai. Ainda é sobre isso. Da mesma forma, quando eu vou lá na minha tia, quando eu vou lá na casa da minha avó, que hoje é das minhas tias, a minha avó já faleceu, infelizmente, eu tomo café preparado da mesma forma, na leiteira, com as colheres de café e açúcar, tudo junto. E é delicioso aquele café, mesmo não sendo. O momento que a gente divide ali é muito gostoso. Eu não vou chegar na minha mãe, nas minhas tias e dizer para elas que o café que elas fazem é um café de qualidade baixa, é um método de extração errado. Não vou falar isso para elas, porque não é verdade. O café delas é delas. Faz sentido para elas há tantos anos, é assim que elas fazem café e tá tudo certo. Esse é o jeito certo delas fazerem café delas. Não é mais o meu jeito de fazer café. Quando eu for fazer o meu café, eu faço o meu café do meu jeito. E eu também não aceito que essa minha forma seja desvalidada. Não precisa tomar, não precisa fazer, mas respeita. De novo, não tô falando de café. Mudar não é substituir, é ampliar possibilidades. Eu não precisei matar o café afetivo para dar lugar ao café especial que eu tomo hoje. Não quero transformar a minha evolução numa doutrina. Não é porque eu aprendi a fazer dessa forma, porque eu entendi sobre essas categorias de café, sobre preparos e sobre extrair diferentes gostos de diferentes formas, que eu tenho que impor isso pro outro. Inclusive, eu nem falo sobre isso. Se alguém me perguntar e eu souber responder alguma coisa, eu falo. Mas se não, eu falo, não quero. Ou então, beleza, eu tomo. Não fico lá, sabia que esse café que você tá fazendo é uma grande merda. Não vou ficar falando isso. Porque não é, porque pra pessoa é isso, é o café que ela gosta. E é isso, assim, às vezes as pessoas não vão entender o porquê da gente ter mudado. Por que eu tô tomando café especial se eu tomei tradicional a vida inteira? E não vai adiantar a gente explicar. As pessoas não vão se importar com a sua evolução, com a sua mudança. E tá tudo certo. Cada um tem um jeito de viver, cada um tem a sua própria linha do tempo, cada um tem suas próprias crenças, cada um tem as suas próprias maneiras de existirem no mundo. As vozes da minha cabeça, elas chegaram nesse lugar de que, assim, mudar é ganhar possibilidades. Não necessariamente perder as antigas. Sabe, eu vejo muita gente, cara, que isso, assim, passa por um processo evolutivo em relação a alguma coisa e fica cagando regra na vida dos outros depois. Não, porque você tem que fazer isso, não, porque você tem que fazer aquilo, não, você precisa experimentar isso. Não, você precisa fazer aquilo outro. E tipo assim, cara, fez sentido pra você, não fez sentido pro outro. O outro não percorreu os caminhos que você percorreu. Sabe, meu pai, minha mãe, minhas tias, eles não passaram pelos processos que eu passei. Eles não tiveram que, sei lá, tomar café sem açúcar e sem adoçante em algum momento, porque fez alguma promessa que não podia, e aí não gostou do gosto do café, e aí teve que passar café com canela e café com óleo de coco, e aí foi conversar sobre isso. Não, porque eles não se meteram nessa aposta doida que eu me meti. Eles sempre se manteram ali.
fazendo o cafezinho deles do jeitinho que sempre foi há 10, 20, 30, 40 anos. Quem passou por processos de mudança fui eu nesse rolê todo. E eles não são obrigados a entender. E eu passei por isso. Fez sentido pra mim a mudança. Por ter passado por esses processos, eu aprendi muitas coisas que eles não precisaram aprender. Porque o café sempre continuou fazendo sentido pra eles. Pra mim é que perdeu aquele jeito que eu tomava de antigamente. Então, assim, e de novo, né, gente? Eu não tô falando de café, a gente pode pensar em várias outras coisas. Que tem de gente que fala, eu comecei a fazer terapia. Tem que fazer terapia também. Tem que fazer terapia também. Não, você tem que fazer terapia mudou minha vida. Tem que fazer yoga, porque a yoga mudou minha vida. A yoga mudou minha vida. Tem que fazer meditação, porque a meditação mudou minha vida. Tem que fazer constelação familiar, porque a constelação familiar mudou minha vida. Tem que fazer musculação, porque a musculação mudou minha vida. Tem que fazer acupuntura, porque a acupuntura mudou minha vida. Mudou a tua vida. Mudou a tua vida. Você pode sugerir, você pode conversar, você pode convidar, mas trazer a sua verdade como uma verdade absoluta, porque ela mudou a sua vida, é muito fila da puta com os outros. E você vai ser uma pessoa chata, tá? Porque é chato. É chatão você tá lá tomando um cafezinho preto com uma pessoa que você gosta e de repente essa pessoa que você gosta vira pra você e fala: menina, esse café é ruim, viu? O café é bom mesmo. É o café especial moído na hora, com a torra média. Passado no V60 com a chaleira bico de ganso. Vai pro quinto dos infernos, irmão. A gente precisa, às vezes, sossegar o cu dentro das coisas que faz sentido pra gente, guardar pra gente, compartilhar isso com quem se interessar. É isso, cara. Quem me perguntar de café, eu tenho o maior prazer em explicar. Tem algumas amigas que amam café, que toda vez que eu posto que eu tô fazendo algum café, né, que eu tô fazendo algum preparo, falam, eu quero tomar café na sua casa, e eu amo. Já recebi amigos aqui que eu fiz meu café, e eu amo falar sobre, explicar sobre o que eu sei, tem muita coisa pra aprender ainda. Amo falar sobre, mas eu vou falar com quem se interessa, de fato, sobre isso. Então é isso também, não seja chato. E se alguém for chato com você, de ficar falando que alguma coisa mudou a vida, que você tem que experimentar também, porra, devolve, sabe? Vai, chato, fala, chato. Fiquei meio pistola, né? Mas é isso, assim, na clínica eu vejo muita gente que vem com discursos de ser essa pessoa que fala, nossa, mas o fulano tinha que experimentar isso, porque, nossa, olha como pra mim mudou minha vida e não sei o quê. Nananã. Como também recebo as pessoas que chegam falando, né? Nossa, fulano de tal me falou tal coisa que eu tenho que fazer, mas, nossa, parece que eu não quero fazer, mas, nossa, fez tão bem pra ele, e aí eu preciso fazer também. Me irrita isso. Só um outro disclaimer aqui dentro. Começou Big Brother, eu sou uma pessoa viciada em Big Brother, tá? Eu não só em Big Brother, mas em todos os reality shows. Eu assisto tudo, Ilhados com a Sogra, De Férias com o Ex, Casamento às Cegas, Brincando com Fogo, The Circle, enfim. Eu assisto tudo. Amo reality shows. Mas Big Brother é o meu preferido. Eu assisto todos. Eu e minha amiga Isabela Berdu, viciadas desde a primeira edição. Eu tô falando isso também porque começou essa semana e muito provavelmente eu vou trazer Big Brother nesse podcast, com toda certeza. Inclusive, já tô trazendo, né? O que rolou? Tem um menino chato lá, o nome dele é Pedro. E ele tá muito ansioso ainda com essa primeira semana. E tá tendo umas crises de ansiedade lá dentro. E a chata da Aline Riscado é uma toda namastezona, assim. Nossa, ela medita. Nossa, ela faz todo mundo fazer aula de yoga. Nossa, como ela é legal, sabe? Ela é tão galera. E aí a Aline Riscado catou esse menino e foi levar esse menino pra fazer meditação, pra ajudar nessas crises de ansiedade dele. E aí, eu não sei se ajudou, se não ajudou e tal, mas enfim, chata, porque assim, a meditação, a yoga, ela faz sentido pra Aline e pra história da Aline. Dá pra ver que ela é toda namastezona, deve ter rolado anos e anos aí de práticas, de entendimento por trás das teorias ali.
Para ela, por exemplo, chegar ao ponto de tive uma crise de ansiedade, eu vou meditar, vai me fazer bem, ou eu vou fazer uma prática de yoga porque vai me fazer bem. Tá tudo bem, mas para ela, né? Aí eu, enfim, não sei se funcionou pro Pedro, se ele fingiu ou não, ele agradeceu ela, falou que melhorou e tal. Mas depois eu vi ele conversando com os meninos da casa, falando que ele fez um propósito, quando ele entrou no Big Brother, de não beber e não fumar. E aí eu fico pensando, né, gente, você entra no Big Brother, você não tem acesso a nada, informação nenhuma, tem o Brasil inteiro te julgando ali, um medo de rejeição, medo de fazer merda, um medo de qualquer coisa, enfim. Imagino que isso deve mexer emocionalmente demais com a cabeça de todo mundo que tá lá. Você é tabagista e você faz um propósito de parar de fumar. Quem é tabagista não escolhe ser tabagista. Escolhe, obviamente, né, quando bota um cigarro na boca, ninguém tá obrigando a pessoa a botar um cigarro na boca, mas o vício que vem depois, gente, não é uma escolha da pessoa. Então, existe todo um rolê por trás de uma pessoa que fuma. E aí esse menino parou de fumar e não vai beber. A ansiedade dele tá saindo pelos ouvidos, vai sair pelo nariz, vai sair pelos olhos, vai ter crise mesmo. Porque o corpo dele não sabe o que fazer. Porque lá fora sabia. Abria uma latinha, dava um trago, conversava com a esposa que tá grávida lá fora, a esposa desse cara tá grávida, enfim. Conversava com amigos, saía. Ele tinha recursos pra lidar com essa ansiedade. Aí lá dentro ele falou: Nossa, eu nunca tive uma crise de ansiedade. Eu sou ansioso, mas eu nunca tive uma crise de ansiedade. Ele não tem como extravasar isso tudo. E aí a bonita vai lá e fala pra ele meditar. Tudo bem, acho que a intenção dela foi muito positiva, mas ela é chata. Ela é chata na forma de se comunicar. Que você precisa se conectar com o alimento. Você precisa dar uma chance pro seu eu interior, pro seu chakra. Vai se fuder. Ninguém te perguntou nada. Quando alguém for lá e falar assim, Aline, eu tô me sentindo assim, 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 assado. O que você, dentro das suas crenças, eu vejo que você é uma pessoa espiritualizada. O que você me indicaria? Será que você pode me ajudar? Gente, outra coisa. Agora, ela enfiar a goela abaixo que a meditação salva uma pessoa de uma crise de ansiedade? Ah. Aí, assim, vocês entenderam como é que funciona as vozes da minha cabeça? Que sai lá do livro que eu tava lendo. Entrou na história da minha vida com o café, com a minha família, com a minha avó. Nossa, lembrei muito da minha avó, que saudade da minha avó. Aí já lembrei do meu antigo trabalho, já lembrei do meu ex-relacionamento. Aí vim, já trouxe o Big Brother e o ranço da Namastê. E aqui estamos. Pra te dizer que não sejam chato. Não seja uma chata. Confia no seu processo de evolução e vai, gata. Vai. Se faz sentido pra você, evolua, aprenda, estude. Mas nunca desvalide, desmoralize, jogue fora o que passou, o processo já vivido. Você precisou dele para hoje estar onde você está. E respeite quem escolheu não percorrer esse caminho junto com você. Escolheu percorrer outros em outras áreas da vida. Acho que hoje é isso, gente. Vai lá me seguir no Instagram. Diz o que você achou desse episódio. Tô percebendo que as interações têm acontecido nos comentários do próprio Spotify. Principalmente Spotify, no YouTube não tem comentário não, porque eu acho que a galera vê na TV também. E vocês são preguiçosos pra comentar, eu sei, porque eu sou também. Às vezes eu escuto um episódio incrível de um podcast e não comento. Então, esse ano que eu tenho podcast, uma das minhas metas é comentar nos podcasts dos outros, dizendo o que eu achei, porque eu gosto tanto de receber comentários de vocês, e aí eu não faço. Como que eu posso cobrar, né? Um negócio que eu também não faço. Então, bota nas metas de vocês também comentar no meu podcast, fazendo um favor. Eu gosto muito. Quando vocês comentam, aparece no meu aplicativo lá, que só aparece pra mim, né? Quem comentou, em qual episódio, então eu já vou, já curto, já respondo. Vocês não têm o costume também de interagir muito no Instagram, eu já percebi. Tá tudo bem também, tá? Só curtir lá os vídeos, às vezes
republica um ou outro pra me ajudar. Ó, é isso. Instagram, @elumachadopsicologia. É nóis. Até semana que vem. Beijo. Não seja chato. Ah, tem um negócio aqui pra você que tá me vendo. Vê. Assim, pra mim é uma das vistas mais bonitas que tem. E mais fofas que tem. Também vou proporcionar ela pra vocês. Vem cá. Vem cá. Vem. Ele tava aqui no trono dele, na poltrona dele, de boa. Né, meu amor? Olha lá. Dá tchau. Dá tchauzinho pra galera. Fala, galera. Sou o Vitor Hugo, galera. É. Sou o filhão da minha mamãe. Olha, gente. Não é minha cara, meu filho? Dizem que não, né? Mas eu acho que é. Puxou pra mim. Dá tchau pra galera. Dá tchau pra galera. Ai. Deu tchau, deu tchau.